E aí, tudo bem com você? Hoje você vai aprender como funciona o mecanismo do medo. Medo é uma emoção, é algo inerente ao ser humano. Emoção é uma palavra que tem suas raízes no latim e significa mover para fora, ou seja, colocar algo para fora. E algo muito importante dizer: não há como controlar a emoção, ela simplesmente vem. Apenas podemos controlar seus efeitos, suas consequências. A emoção é uma maneira inteligente criada pela natureza que nos leva à ação, criando comportamentos biologicamente úteis diante de uma necessidade imediata. Assim, quando detectamos uma ameaça, é natural sentirmos medo. Em segundo lugar, quero dizer que o medo de falar em público é bastante comum. Segundo uma pesquisa sobre os maiores medos do ser humano, realizada pelo jornal The Sunday Times, entre 3 mil americanos, o medo da morte ficou na quarta posição. Na terceira posição ficaram empatados o medo de insetos, de problemas financeiros, de doenças e de águas profundas. Em segundo lugar, na pesquisa ficou o medo de altura. E se você é como eu, que sente aquele frio nas pernas quando está em um lugar alto e olha para baixo, você se enquadra nessa categoria de medo. Finalmente, você sabe qual foi o grande campeão? Adivinhou? O medo de falar em público. Por essa razão, não fique se achando ser a única ou a pior pessoa do mundo a sentir medo de falar em público, porque é algo muito comum entre as pessoas. Até grandes e experientes oradores, palestrantes, sofrem antes de uma apresentação. Como você viu no resultado da pesquisa, a maioria das pessoas prefere ficar tranquila e calma em um caixão, a ter que enfrentar a ansiedade, o nervosismo e o desconforto de fazer um discurso em público. Porém, mesmo sentindo medo de falar em público, você não pode deixar o medo dominar você, afetando seus resultados pessoais e profissionais e trazendo muitas vezes frustração e desânimo para a sua vida. Em linhas gerais, o medo é uma resposta a uma ameaça específica e, portanto, tem um objeto definido. O que significa isso? Significa que quando você está diante de uma plateia e tem medo, você inconscientemente detectou alguma ameaça naquele ambiente. E por essa razão passa a ter sintomas comuns de quem sente medo. Como você ouviu antes, o medo está ligado à nossa sobrevivência. Portanto, o medo é um mecanismo de defesa que existe para nos proteger de algo que poderá nos prejudicar ou nos fazer mal. Em outras palavras, quando você pressente uma determinada ameaça, seja consciente, por exemplo, quando está diante de um leão, ou de uma forma inconsciente, como ao falar em público, é uma tentativa de se proteger de algo que considera prejudicial ou que poderá lhe causar um mal. No caso de falar em público, poderá ser o medo de não saber o que falar, de ter branco, de ser criticado pelos ouvintes, de não organizar bem as ideias, de não saber onde colocar as mãos enquanto fala, por exemplo. Motivos é que não faltam para sentir medo de falar em público. E quando você está nessas situações de perigo, real ou imaginário, o mecanismo do medo entra em ação. Imediatamente, a adrenalina é lançada na corrente sanguínea, aumentando a pressão arterial. Como consequência, os músculos do seu corpo se preparam para lutar ou fugir. Por exemplo, se você visse um leão vindo correndo em sua direção, você jamais iria calcular imediatamente a velocidade que ele estaria desenvolvendo para chegar até você e então decidir qual seria a velocidade que você desenvolveria para fugir dele. Nessa situação, qual seria a sua reação natural? Sentir medo. E esse medo é um medo real, lógico e crucial para a sua sobrevivência, porque o leão poderia acabar com a sua vida em poucos segundos. Agora, quando você está diante de uma plateia, não se trata de medo real, e sim imaginário. Ao sentir medo de encarar a plateia, seu organismo detecta essa sinalização e lança adrenalina na corrente sanguínea, preparando seu corpo para lutar ou fugir. E aí, o que você vai fazer? Lutar ou fugir? Nenhuma dessas alternativas está correta nessa situação. Não seria interessante você gastar a sua energia, impulsionada pela liberação da adrenalina no organismo, e sair lutando fisicamente com a plateia. Mais
feio ainda seria sair fugindo literalmente da situação. Não pense que isso seria impossível. Há casos de pessoas que saíram correndo de uma apresentação, tão grande foi o medo que sentiram diante das pessoas. E para se ter medo, basta que somente visualize algo ruim que poderá lhe acontecer. Veja bem o que eu falei. Algo ruim que poderá acontecer, nem precisa que aconteça. Isso é motivo suficiente para que o medo assole e tome conta da alma da pessoa. A batalha é travada na mente. Na mente, muitas coisas podem acontecer. Não sei você, mas até hoje eu não gosto muito de injeções. Agora, como adulto, estou mais acostumado, mas antes, quando criança, mesmo antes de ser aplicada, o medo tomava conta. Lembro que certa vez um dos meus irmãos saímos correndo da agulha, mas não escapamos de tomar a vacina aplicada com um aparelho parecido, uma pistola, algo que nos causava mais terror ainda. Todo aquele pavor antes de tomar a vacina era apenas um pequeno show inútil, porque por vezes eu nem sentia a aplicação da agulha. Tal era a habilidade da enfermeira. Mas a mente cria o sofrimento antecipado de algo terrível, que muitas vezes nem acontece. E em situações de falar em público, muitos adultos continuam a criar essa situação de pânico quando enfrentam uma plateia, muitas vezes constatando, após a apresentação, que nada de ruim lhes aconteceu. O medo se instala na mente e se distribui pelo corpo que sofre seus efeitos. Quando você luta ou foge, a energia da adrenalina é metabolizada pelo organismo. Então, tudo volta a ser normal, o corpo fica tranquilo. No caso de falar em público, temos que encontrar outras saídas para vencer esses momentos de alta adrenalina. Não há como lutar ou fugir. E se você não sabe como lidar com esses momentos tenebrosos, a adrenalina acarreterá sintomas que já sofri na pele e que possivelmente você já sofreu e conhece muito bem. Em resumo, o mecanismo do medo funciona dessa forma. Detectamos consciente ou inconscientemente uma ameaça real ou imaginária e nosso organismo lança automaticamente mão da adrenalina, hormônio que nos dá a energia necessária para nosso corpo lutar ou fugir nessas situações. Vejo você na próxima aula. Até lá!